Olá, alunos do YouTube, aqui é o professor André de Física, com mais uma aula no nosso canal. Hoje a aula número 2, dando sequência na aula passada de densidade, tá? Na aula 1 de densidade da aula passada. E hoje a gente vai resolver alguns exercícios, tá? Na aula passada a gente viu muita teoria, algumas contas também, a gente calculou densidade, a gente calculou massa, lembra? A gente calculou a massa de ar da sala. A gente provou que na sala de aula tem ar e qual é a massa de ar que tinha. E hoje vamos fazer algumas continhas e de acordo com o que a gente vai fazendo nossas contas, a gente puxa um pouco de teoria, porque esse conteúdo tem bastante teoria. Tem que saber teoria, saber fazer os cálculos, saber mexer com as unidades. Então vamos lá, espero ajudar vocês. Vamos começar então. O nosso primeiro exercício diz assim: um corpo de massa 90 gramas, volume 15 centímetros cúbicos, calcule a densidade desse corpo em gramas centímetros cúbicos e a densidade em quilos metros cúbicos. Então assim, é um exercício bem simples. Primeiro a gente faz o quê? Aqui tem uma coisa importante que é a massa, aqui tem um volume que é 15. Então vamos anotar aqui, nesse cantinho aqui, quanto que é a massa do nosso corpo? 90. E quanto que é o volume? Nosso volume é 15 centímetros cúbicos. E a pergunta é quanto que é a densidade? Tá? A densidade que pediu em gramas, centímetros cúbicos e quilos metros cúbicos. A gente tem que lembrar da equação da densidade, espero que vocês lembrem. Densidade é massa pelo volume, todo mundo lembra, né? Vou trocar a caneta azul agora. Então lá. Então se a densidade é massa pelo volume, que todo mundo tem que lembrar da equação, tem que dar uma estudadinha. A nossa massa é quanto? 90 gramas, eu sempre levo a unidade junto aqui. E o volume é quanto? É 15 centímetros cúbicos. Então a gente já vai achar a resposta em gramas centímetros cúbicos. Tá? 90 por 15, gurizada. Quem sabe fazer de cabeça faz. Quem sabe fazer no celular, vai ligeirinho no celular, faz a conta, mas na hora da prova do Enem não dá para fazer isso. Então eu vou mostrar para vocês aqui no cantinho, depois a gente apaga. Vamos usar um ladinho do exercício 13 aqui, ó. 90 dividido por 15. Cara, quantas vezes o 15 cabe dentro do 90? A gente está enferrujado a fazer essas contas, ninguém faz mais. Quantas vezes o 15 dá dentro do 90? Vamos ter que testar. Se nós colocar, por exemplo, o número 7 aqui, ó. 7 vezes 5, 35. Vai 5 aqui e 3 lá. 7 vezes 1, 3. Com 3, 105. Passa, não dá. Não dá o 7. Então a gente vai ter que ir testando. O 6. 6 vezes 5, 30. Vai 3 aqui. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. Fechou. 90 menos 90, 0. 6. Achamos a nossa resposta. Tá? Mas mesmo sendo uma continha fácil, tu coloca ali, tem gente que se assusta, né? Então a nossa densidade é 6 gramas centímetros cúbicos. Acabei de achar uma das minhas respostas, porque são duas. Eu quero a resposta em gramas, centímetros cúbicos e quilos metros cúbicos. Ok? Mas assim, gurizada, ó. Como é que a gente passa de gramas, centímetros cúbicos para quilos metros cúbicos? Vocês lembram da aula passada que para passar de quilos metros cúbicos para gramas, centímetros cúbicos, a gente multiplicava por 10 na menos 3? E de gramas, centímetros cúbicos para quilos metros cúbicos, a gente multiplicava por 10 na 3? Lembra que eu fiz e provei para vocês? Tá? Então assim, ó. Vou apagar aqui essa continha aqui, ó. E onde é que eu poderia colocar esse? Então assim, eu vou colocar de azul aqui, ó. Bem pequenininho aqui, ó. De quilos metros cúbicos para grama centímetros cúbicos, lembre, tem que lembrar isso aqui, se não lembrar complica. Daqui para cá é vezes 10 na menos 3, lembra? E daqui para lá é 10 na menos 3. Tá? Então lá, ó. Então para mim achar minha densidade aqui, ó, em quilos metros cúbicos, basta pegar 6 e vai passar de gramas centímetros cúbicos que nem está aqui, eu vou pegar o 6 e multiplicar por quilos metros cúbicos. Quando eu multiplico, né, para passar na volta aqui, ó, aqui eu coloquei negativo, não é negativo, é 10 na 3 aqui. De gramas centímetros cúbicos para quilos metros cúbicos é vezes 10 na 3. Eu vou multiplicar por 10 na 3 aqui, ó. E quando eu multipliquei por 10 na 3, some o grama centímetros cúbicos e aparece o quê? O quilos metros cúbicos. E está resolvido a nossa questão. Tá? Acabei de fazer o cálculo em gramas centímetros cúbicos e quilos metros cúbicos. Só que eu tenho que lembrar
Isso aqui, ó. De quilos para metros cúbicos para grama centímetro cúbico multiplica por 10 na menos 3. Na volta, eu vou multiplicar por 10 na 3. Ok? A gente provou isso na aula 1 da densidade. Então, exercício 1 resolvido. É uma continha simples, mas assim, pode aparecer numa prova assim. Eles colocam uma tabela assim, ó. Alumínio, ferro, aço, concreto, chumbo e ouro. E dão os dados do corpo. E pergunto para vocês. Aí eles estão dizendo assim. Eles dizem que o alumínio tem tanta densidade, o ouro tem tanto, o cobre tem tanto, o ferro tem tanto. Eles perguntam para ti. De que é constituído esse corpo? Aí tu achou 6. Aí tu olha lá na tabela. Qual dos elementos tem 6? O elemento que tem 6 é o ferro? Então o bloco é feito, o corpo é feito de ferro, tá? Então pode cair uma questão assim. Então é importante saber calcular a densidade. Densidade é massa pelo volume, tá? É um exercício fácil, mas pode se tornar mais, eu quero dizer, mais elaborado numa prova, tá? Segundo exercício, um bloco cúbico de concreto, falou o material que é feito cubo, de aresta 2 metros, tá? Aresta seria assim, ó, a união de dois lados, é um lado inteiro. Então essa sala de aula, essa minha salinha aqui que eu tô aqui, ó, ela teria assim, ó, de aresta assim, ó, 2 metros, 2 e 2, tá? Então quando a aresta é 2 é tudo igual. Minha sala teria que ter 2 metros de comprimento, 2 de largura e 2 de altura, entendeu? Para mim falar em aresta. Então assim, ó, então isso aqui é um cubo, né? O cubo ele tem 2 metros de comprimento, 2 de largura e 2 de altura. Então aqui dá para me calcular o volume. Aí vocês têm que lembrar da matemática. Para calcular o volume, quando eu falo em aresta, volume é aresta ao cubo. Tá? Então quando ele te informou que a aresta é 2 metros, ele te deu condições de calcular o volume do cubo. Como é que a gente vai calcular esse volume? Vamos calcular isso aqui. O volume é 2 metros ao cubo. Então, o meu volume vai ser 2 metros ao cubo. Como é que vai ser? Vou deixar feio aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. É fazer 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Não é fazer 2 vezes 3, é 2 vezes 2 vezes 2. Então, o meu volume vai ser 8 metros, o quê? Cúbico. Acabei de achar o volume do meu cubo. Então, sempre que falar em cubo e falar em aresta, o volume é aresta ao cubo. Tem que decorar, colocar no cartazinho lá. Volume do cubo é aresta ao cubo. Tá? Mas adiante eu passo uns macetezinhos de unidade e de volume de algumas peças para vocês, tá? Bom, qual é o outro dado que deu? Que a massa desse bloco de concreto, que é enorme, né? 2 metros por 2 e por 2, é 56 toneladas. Então deu outra informação aqui. A massa é 56 toneladas. Puxa vida. Tonelada, pessoal. 1 tonelada é 1000 quilos. Concorda comigo? Um caminhão carrega 10 toneladas de soja, carrega 10.000 quilos de soja. Um caminhão carrega 50 toneladas de aço, 50.000 quilos de aço. Então, tonelada é quilo, acho que todo mundo sabe. Então, 1 tonelada é 1000 quilos, então vai ser 50.000 aqui, ó. 56.000 quilos, acabei de achar massa. 56.000 quilos. E aí a pergunta é, qual é a densidade desse bloco de concreto? A densidade, tá, é a massa do bloco dividido pelo seu volume. Não pode esquecer da equação. Densidade é massa por volume. Então lá, ó, a massa é 56.000 quilos, ok? E o meu volume é 8 metros cúbicos, tá? Metros cúbicos. 56.000 por 8 é 56 por 8. E a tabuada me ajuda um pouco aqui, né? Quantas vezes o 8 cabe dentro do 56? É só lembrar da tabuada. 8 vezes 8 é 64. Então não é o 8. Então é o 7. 8 vezes 7, 56. Então a minha densidade é quanto? É 7.000, né? 7.000 quilos metros
Ou seja, a minha densidade é 7 vezes 10 na 3 aqui, ó. Quilos, metros, vai ficar mais bonitinho, né? Porque não vai aparecer esse número na hora da resposta. Não vai aparecer 7.000. Vai aparecer 7 vezes 10 na 3. Essa é a minha densidade. Tá? E se fosse passar para gramas, como é que seria? De quilos, metros cúbicos para gramas, centímetros cúbicos, como é que seria? Teria que multiplicar isso aqui por quanto? Ficaria quanto aqui, ó? Se eu fosse multiplicar, ficaria quanto? No momento que eu multiplico aqui, ó, vezes 10 na menos 3, já some o quilos, metros cúbicos e eu vou escrever gramas. Então assim, ó, toda vez que eu multiplico o número por 10 a menos 3, eu já vou escrever aqui embaixo, ó, grama, centímetros cúbicos. Ó. No momento que eu multipliquei por 10 a menos 3, ó, de grama, centímetros cúbicos para quilos, metros cúbicos, eu multiplico por 10 na 3, ó. Opa, é de quilos para metro, desculpa. No momento que eu multiplico, para passar de quilos, metros cúbicos para gramas, centímetros cúbicos, eu multiplico por 10 a menos 3. Eu quero passar de quilos, metros cúbicos para gramas, centímetros cúbicos. Eu multiplico por 10 a menos 3. No momento que eu multipliquei por 10 a menos 3, aqui, ó, a caneta está meio falhando aqui, eu vou escrever gramas, centímetros cúbicos. Então, 10 na 3 com 10 a menos 3 é 10 na 0. E 10 na 0 é 1. 7 vezes 1, 7. Então, a densidade desse concreto aqui, ó, se eu fosse nas tabelas de química estaria em gramas, centímetros cúbicos, é 7 gramas, centímetros cúbicos. Ok? Ficou meio apertado aqui a resolução, então vamos recapitular um pouco aqui. Eu tenho um cubo de aresta 2 metros. Volume do cubo é só fazer a aresta ao cubo. 2 ao cubo é quanto? É 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2 é 8. A massa do concreto é 56 toneladas. Tonelada é uma coisa do nosso dia a dia, então uma tonelada é 1.000 quilos, então 56 toneladas é 56.000 quilos. Para calcular a densidade desse bloco de concreto, desse bloco cúbico de concreto, é pegar a massa dele, que é 56.000, e dividir por 8, que deu 7.000 quilos metros cúbicos, que daí eu quis passar para gramas centímetros cúbicos. Para passar para gramas centímetros cúbicos, na hora que eu multiplico por 10 a menos 3, automaticamente eu já escrevo gramas centímetros cúbicos, que nem está aqui. E aí 10 na 3, ó, que tinha 10 na 3 com 10 a menos 3 dá 10 na 0. E 10 na 0 é 1 lá na matemática. Então a potência 10 na 0 é 1. Então 7 vezes 1, 7. Achamos a densidade. Ok? A densidade do concreto é 7. Tá? Então esse concreto aí, ele tem mais ou menos a mesma densidade do ferro. Porque se a gente vai olhar na tabela, o ferro é mais ou menos 6,9. Quase 7. Tá? Aí vamos para o nosso terceiro exercício. Acabei invadindo um pouco aqui da área do terceiro. E o terceiro é grande. Vamos ver se a gente consegue. Tá ficando cheio de conta aí. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Um cubo oco. Então tem um cubo oco, tá o desenho dele aqui. Tá? De massa 10 gramas. Então a massa desse cubo, a caneta não está ajudando muito. A massa dele é 10 gramas. Ok? A massa dele é 10 gramas. O volume do cubo é 5. Então o volume aqui desse cubo aqui é 5 centímetros cúbicos. E o volume da parte vazia, que não tem nada aqui da parte vazia, é 3,7. O volume da parte vazia, da parte oca, é 3,7 centímetros cúbicos. E vem a pergunta. Determine a densidade do cubo. Quando eu falo densidade, eu falo corpo todo. Então eu vou determinar a densidade do cubo, do corpo todo. E a massa específica do ferro. Aí eu abreviei aqui, coloquei o U de massa específica. Se eu fosse escrever todos esses exercícios aqui, não ia dar um espaço no quadro. Então, massa específica representa o U, né? O U, a letra Mi. Quer saber a massa específica desse ferro que constitui o cubo. Então, vamos lá. Primeira pergunta, a densidade. Densidade é massa pelo volume. Densidade do cubo. Densidade do cubo é o corpo todo. Massa dele é quanto? 10 gramas, beleza. O volume dele é quanto? 5 centímetros cúbicos, beleza? Tá? Aí aqui eu vou dar uma separadinha aqui, porque ficou o exercício 2, a resolução do exercício 2 invadiu o lado do quadro do 3 aqui. Vamos separar aqui. 10 por 5 é quanto? É 2. 2 gramas centímetros cúbicos.
aqui acabei de achar a densidade do cubo todo, dele todo. Aí a outra pergunta é, quanto que vale a massa específica? A massa específica é a massa dividido pelo volume. Só que aqui é o volume de substância, por isso, ó. Até vou escrever substância aqui, ó, volume de substância, vou escrever mais assim, subscrito aqui. Substância. Então aqui, ó, vamos separar aqui, tá? Tá? Não misturar. Então a massa específica é a massa específica do ferro é a massa dele que continua sendo quanto? Continua sendo 10 gramas, ok? Pelo volume de substância. Quanto que tem de substância aqui o volume, ó? Bom, o corpo todo é 5, mas tem 5 de volume, mas tem 3,7 de parte vazia aqui, ó. Então, o volume de substância não é 5, tem que descontar 3,7. Então, nosso volume de substância, ó, vamos fazer uma continha aqui embaixo. O nosso volume de substância vai ser 5 menos 3,7. Tá? Que é o volume de substância. Tá? Então, nosso volume de substância vai ser 5. Se fosse 5 menos 3, daria 2. Mas como é 5 menos 3,7, se tu for fazer a conta aí, vai dar 1,3. 1,3 o quê? Centímetros cúbicos. Então, tem pouco volume de substância. Então, o nosso volume de substância é 1,3 centímetros cúbicos. Então, o que eu tenho que fazer agora? Dividir 10 por 1,3. Se eu for dividir 10 por 1,3, vou ter que achar um outro cantinho. Vou apagar aqui, porque isso aqui todo mundo sabe fazer 5 menos 3,7. Tá? Ou vou apagar aqui em cima, que vocês já copiaram. Tá? Vou achar um cantinho aqui para fazer. Vamos fazer aqui, ó. 10 dividido... Aqui vai ficar muito para baixo. Eu vou apagar isso aqui, me perdoe. Você tem que ter copiado, tá? 10 dividido por 1,3. 10 por 1,3 tem que igualar as casas da vírgula. Sei que a vírgula está no final do 10. 0 aqui. Corta as vírgulas, depois que eu igualei. Ficou 100 por 13. 100 dividido por 13. Quantas vezes dá para colocar o número 13 dentro do 6? Puxa vida, dá para colocar umas... Se for 8 vezes 3 é 24, então 8 passa, não dá. 7. 7 vezes 3, 21, vai 2 lá. 7 vezes 1, 7 com 2, 9. Deu 91. 100 menos 91 vai dar 9 aqui, ó. Vai dar 9. 9 por 13 não dá. Vírgula aqui e 0 aqui, porque 9 por 13 não dá. Depois que eu coloquei a vírgula aqui, eu posso acrescentar 0 lá. Eu garanto que vocês não lembram mais de como se divide. Que é normal, todo mundo usa a calculadora, usa o celular da calculadora, a calculadora do celular, desculpa, inverti a ordem. Tá? Ninguém quase mais sabe fazer essas contas. Mas vamos ver se eu ajudo aqui. 90 por 13, quantas vezes dá o 13 dentro do 90? Umas 6 vezes. Vamos testar o 6 aqui, se passar a gente volta. 6 vezes 3, 18. Vai 1 lá em cima. 6 vezes 1, 6. Com 1, 7. Vamos ver se não vai dar um número maior que 13, que eu não ratei. 10 menos 8, 2. Pediu emprestado lá, ficou 8 aqui. 8 menos 7, 1. Ó, deu 12. 12 não daria outra vez o 13 no 12. Então tá certo o 6 aqui. Vírgula 0 aqui, né? Porque já tem uma vírgula, posso acrescentar um 0 aqui. 120 por 13, quanto que dá? Vamos testar o 9. 9 vezes 3 dá 27. 27. Vai 2 lá. 9 vezes 1 é 9. Com 2, 11. 11. Então aqui sobrou 120 menos 17, sobrou 3. Então tá legal. Vamos recapitular aqui. 9 vezes 3, 27. Vai 2 lá. E 7 aqui. 9 vezes 1 é 9. Com 2, 11. Então aqui, 120 menos 117 dá 3. Então a nossa densidade do nosso ferro é 7,69 grama centímetro cúbico.
ok? O que a gente tem que saber da nossa aula aqui, pessoal? Pelo nosso cubo ser oco, ele é muito menos denso que o material que constitui ele. Então, como o nosso cubo aqui, ele é de ferro, né? E a densidade do ferro é 7,69, se tu olhar na tabela aí, ou digita no celular, a densidade do ferro, tu vai ver que é 7,69 mais ou menos, é um número muito perto desse. Como esse cubo é feito de um material e tem uma parte oca nele, ele perdeu densidade, ele diminuiu a densidade por estar oco. Se eu conseguisse diminuir mais, deixar mais parte vazia, mais parte oca, ele ia ficar menos denso ainda. Então, quando eu faço um barco de ferro, eu consigo aumentar muito o volume, tá? Muito volume do corpo aqui, ó, que automaticamente eu vou conseguir deixar ele menos denso do que a água, daí ele vai flutuar na água. Então, se eu conseguisse colocar mais parte oca aqui, mais parte oca aqui, né? Aumentar mais o volume e talvez ele ia ficar menos denso ainda. Bom, espero ter ajudado vocês, tá, gurizada? Tá? E hoje foi uma aula de bastante cálculo, tá? Na aula passada eu falei bastante teoria, essa matéria é muito importante para o Enem e eu sei que esses monte de conta assustam vocês, mas é isso, não adianta, não foge disso. Né? Tem conta, tem bastante teoria, espero ter ajudado vocês. Até a nossa próxima aula do YouTube, tá? Um abração, tudo de bom para vocês.